Abramos nossas Bíblias novamente no livro dos Juízes, capítulo 6. Vamos ler do verso 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós, como já falamos aqui nesta noite, estamos numa semana muito importante para a nossa nação. Diante de tudo que tem ocorrido, eu creio que você tem observado e tem clamado a Deus por esta nação. Amém? Porque nós somos interessados que esta nação esteja abençoada por Deus, não é? Não podemos ser alienados ao ponto de dizer: não, nós somos apenas peregrinos neste mundo. E somos de fato, amém? Somos peregrinos neste mundo, mas a própria palavra diz que nós devemos orar pela paz da cidade, e nós assim devemos o fazer, e aquilo que estiver sobre a nossa responsabilidade devemos exercê-la. E olhando a importância da igreja, de nós como igreja do Senhor, nós acabamos, irmãos, de comemorar, estamos ainda comemorando os 72 anos desta igreja aqui em Água Fria. E com isso é comum que nós venhamos a fazer uma retrospectiva, como foi feito aqui nesses dias de comemoração. E nós vamos contemplar os grandes feitos de Deus no meio desta igreja: libertação, salvação, curas, casamentos restaurados, mas também afrontas, desmerecimentos, julgamentos, muitas adversidades. E diante de tudo isso nós podemos declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bom, meus irmãos, ter vivido tudo isso até aqui, mas contudo Deus tem muito mais, não acabou, amém? Não acabou. Deus ainda conta com a força desta igreja. Deus ainda conta, e quando nós falamos conta com a força da igreja, ela não conta com um prédio, conta comigo e com você, com cada um de nós que aqui estamos. Louvado seja Deus. Não parou por aí. Nós já vimos muita glória de Deus sendo derramada neste lugar, mas precisamos ansiar por mais ver Deus agindo, salvando, libertando, transformando através desta igreja. Louvado seja Deus. Sobretudo, meus irmãos, no tempo de hoje, no tempo na qual nós estamos vivendo, um ano muito importante, muito decisivo. Não sei se eu creio que muitos de nós temos acompanhado e temos visto que é um fio de cabelo, me permita falar assim, que está segurando um intento terrível de Satanás sobre esta nação. E nós precisamos despertar para essa situação tão eminente diante de todos nós, e nós como igreja precisamos ser relevantes no tocante a sermos guardiões de tudo aquilo que é os bons costumes e vivermos a vontade de Deus sobre esta nação. Vemos que uma pequena parte da igreja, irmãos, está à frente desta batalha. Uma pequena parte, eu posso dizer assim. E Deus tem feito coisas grandiosas. Deus tem usado alguns instrumentos, onde tem levantado um despertar nesta nação.
quanto mais se toda a igreja está apercebida desta importância do chamado de Deus sobre nossas vidas. Louvado seja Deus, estamos sendo até elogiados pelos católicos, por padres influentes que saem na mídia para elogiar o posicionamento da igreja evangélica. Mas quando nós vamos ver, e temos falado sobre isso nesses últimos dias, que é uma pequena parte que tem se esforçado, que tem colocado a sua cara, o seu peito para bater. Mas Deus chama a cada um de nós como igreja. Deus chama a igreja do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Que bom seria que toda a igreja tivesse esta percepção. E a nossa oração, a oração deste ministério, é que essa igreja esteja apercebida desta responsabilidade. Talvez nós não tivéssemos que passar por essa situação se nós antes tivéssemos despertado para aquilo que a igreja deve ser. Eu creio que Deus ele mandou um grande avivamento sobre esta nação desde os anos 90. Deus tem levantado grandes pessoas, igrejas no meio desta nação, até para levar para fora, para levar o seu evangelho. Nações que evangelizaram o Brasil agora estão sendo evangelizadas por brasileiros, porque Deus tem um propósito grandioso com esta nação. Mas a igreja do Senhor, diante deste avivamento, e é comum que isso aconteça, veio a relaxar diante dos propósitos divinos sobre esta nação, sobre esta igreja brasileira. E veio uma acomodação, veio situações que nós comumente vemos aí diariamente, até escândalos por meio da igreja, para aqueles que se declaram ser igreja. E esta situação, esse caos na qual nós estamos vivendo, está instaurado sobre esta nação. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, por ver esta igreja novamente tomando a percepção do chamado de Deus para esta verdade, para esta importância de sermos relevantes sobre esta nação. Quantos entendem assim? Diga amém. O relato bíblico, meus irmãos, na qual nós fizemos a leitura, nos informa que Israel está sendo grandemente oprimida. Podemos fazer uma relação entre o momento que Israel estava passando com o momento na qual nós estamos vivenciando. Israel, meus amados irmãos, ela foi criada, essa nação, ela foi criada com um propósito, não apenas com um propósito de vivenciar ou de experienciar a glória de Deus, mas também para proclamar a glória de Deus. Não só para usufruir daquilo que Deus tinha e tem sobre aquela nação, mas para serem proclamadores da glória de Deus. No início, meus irmãos, o propósito de Deus, o próprio Deus, melhor dizendo, ele se encarrega de proclamar esta glória. O próprio Deus, ele vai tomar a frente diante daquilo que era o seu intento sobre a vida daquela nação, e ele mesmo vai exaltar o seu nome sobre aquela nação. Quando nós vamos ver o relato de que quando Deus ordena que Israel vá destruir Jericó, quando os espias chegam naquela cidade, Raabe, a prostituta, vai dizer assim: nós sabemos do que está para acontecer sobre esta cidade. Nós estamos temerosos. Em outras palavras, ela estava declarando: nós conhecemos a fama do Deus de Israel. Por isso que ela clama pelo livramento dela e da sua família. Ela vai declarar que os seus corações estavam aterrados de medo, porque eles conheciam a fama de Deus, do Deus de Israel, porque o próprio Deus se encarregou de proclamar essa fama.
Mas agora, meus amados irmãos, Deus, Ele vai chamar aquela nação à responsabilidade. Antes era Deus abrindo o mar vermelho, antes era Deus fazendo o pão cair do céu, antes era Deus fazendo proezas e maravilhas, mas agora Deus vai chamar aquele povo à responsabilidade. Quero que você marque a sua Bíblia aí e abra no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 em diante, Moisés vai dizer em seu discurso de despedida àquela nação assim: vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Ou seja, Moisés, como líder daquela nação, está declarando, relembrando aquela nação, os estatutos e juízos, tudo aquilo que Deus tinha preparado para que aquele povo viesse a cumprir, e diante daquele povo cumprir, serem testemunhas desta glória, proclamadores desta glória sobre todas as nações. Mas aquele povo, meus amados irmãos, estava deixando a desejar. No livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, o último capítulo, o último versículo deste livro vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Em outras palavras, a situação daquela nação, na qual Deus tinha um propósito grandioso sobre ela. Aquele povo estava fazendo o que dava na telha, como nós declaramos por aqui. Cada um fazia o que bem entendia, aquilo que eles desejavam, não mais estavam baseados segundo os preceitos do Senhor. Eles não faziam mais a vontade de Deus, mas exerciam a sua vontade. Ou seja, aquele povo estava de posse da tão sonhada terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Eles não mais eram escravos ou um povo sem terra, mas isso fez com que eles viessem a relaxar em guardar os preceitos e os estatutos do Senhor. E com isso sobreveio, meus irmãos, as consequências sobre a vida daquela nação, onde o Senhor permite situações adversas para que aquele povo voltasse a entender a necessidade de estar diante do Senhor com retidão. Pois a responsabilidade não estava apenas em Deus realizar, amém? Não estava apenas em Deus realizar, mas estava em uma disponibilidade do povo em vivenciar a vontade de Deus. A própria palavra de Deus diz que quando nós éramos criança, vivíamos como criança. Mas agora chegou o momento, amados irmãos, da maioridade, o momento de tomarmos responsabilidade e exercermos a nossa responsabilidade como de maiores,
Ou seja, Deus preparou, Deus direcionou, e agora a igreja deve ser tão somente proclamadora dessa glória, vivenciando cada dia a glória de Deus, os estatutos de Deus, para louvor do seu nome. Aleluia. Mas diante, meus irmãos, de eles não viverem o que Deus tinha para eles, sofreram as duras consequências desse terrível erro. No capítulo 6 de Juízes, quero fazer essa leitura com você, do versículo 1 ao 5, veja a situação. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Esta era a situação na qual se encontrava o povo temível de Deus, o povo que outrora era temido, exatamente pela fama do Deus desse povo, mas hoje está totalmente devastado por causa exatamente de transgressão daquilo que era a vontade de Deus sobre a vida daquele povo. Quero aplicar esta palavra sobre nossas vidas, amados irmãos. Com a igreja também não é diferente. Servimos a um Deus que realizou grandes feitos sobre as nossas vidas, como já declaramos, onde o maior dele foi nos tirar da servidão do pecado. A palavra do Senhor vai dizer, Paulo vai falar em Efésios, que Ele nos tirou, Ele nos vivificou, onde nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Louvado seja Deus. Ele nos deu vida. Ele envia o seu Filho amado Jesus para morrer por nós pecadores. Jesus mesmo vai dizer, e João vai relatar, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pagou um alto preço enviando o seu Filho ao Calvário, e da mesma forma nos chama a viver as suas verdades, e através de vivermos, proclamarmos a glória de Deus a todos que nos cercam. Não é apenas usufruirmos dessa grande graça que nos alcançou, que nos alcança dia após dia. Diante, meus amados irmãos, dessa situação que já declarei aqui, o povo, a igreja do Senhor, ela se acomoda dentro de apenas nós termos alcançado esta graça e se esquece da responsabilidade na qual o Senhor Jesus mesmo ordenou a sua amada igreja. E da mesma forma, meus irmãos, Ele nos chama a viver as suas verdades e através dela proclamarmos aonde quer que nós chegarmos sobre esta verdade. Quero que você abra aí, marcando aí o livro do Juízes, na primeira carta de Pedro, um texto bem conhecido de todos nós. 1 Pedro capítulo 2, 9 ou 10. Primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 vai dizer assim:
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz no versículo 10: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Que profundidade o Espírito Santo está revelando a Pedro e a nós nesta noite. Ele nos elege diante daquilo que Ele proporcionou na cruz do Calvário, e Ele nos faz essa geração eleita, esse sacerdócio real, esta nação santa, mas com um propósito. Ele mesmo vai dizer: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele declara que nós não éramos povo de Deus, mas agora somos. Amém, irmãos? Nós não éramos povo, mas agora somos. E outrora, meus amados irmãos, este nome, povo de Deus, tinha um peso grandioso onde quer que a igreja chegava. Povo de Deus. O que isso simboliza, o que isso significa, o que isso representa sobre nossas vidas hoje. Eu faço parte do povo de Deus. Amém? Olhe para o seu irmão, diga a ele aí, para espantar o sono: você faz parte do povo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Esta responsabilidade está dentro daquilo que Cristo chamou os seus discípulos a vivenciarem. Ele vai me dizer lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13 a 16: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Ele vai dizer: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Será que a igreja ainda está salgando, irmãos? Será que ainda esse sal tem o seu efeito de salgar? Será que não está sendo pisada? E ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. E ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejamos, meus amados irmãos, que o propósito que Deus tinha sobre Israel, Ele tem sobre a igreja. A responsabilidade que estava sobre Israel está sobre a igreja, está sobre as nossas vidas, está sobre mim, está sobre você. Louvado seja Deus por isso. E eu botei um tema nessa mensagem: os pequenos responsáveis por uma grande obra. Amém? Os pequenos responsáveis por uma grande obra. Louvado seja Deus. E iremos aprender com algumas atitudes que Gideão, diante daquela situação, ele tomou. E diante dessas atitudes, desses posicionamentos, veio a sobressair diante de um tempo de crise, um tempo de opressão, um tempo de humilhação. Gideão, ele sobressaiu diante do chamado que Deus teve sobre a sua vida. Quero fazer uma pergunta para nós: o que devemos fazer para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas?
Porque o propósito de Deus, ele não é pequeno. Esse propósito, essa responsabilidade, esse intuito que Deus ele designa sobre a igreja do Senhor, ele não é pequeno e ele não é fácil. Nós não estamos aqui falando de facilidade. Nós não estamos aqui falando que é de todo jeito que se vai se fazer exercer esse chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. É difícil, é árduo. O próprio Jesus ele vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E quando ele fala de cruz, ele fala de dificuldade, porque essa cruz não é cruz de isopor. Essa cruz não é uma cruz, é a cruz semelhante à cruz que ele levou. É uma cruz ranhenta, é uma cruz que machuca, é uma cruz que é difícil de ser conduzida. Não é fácil dentro de casa, no meio da família. Não é fácil lá na escola, para você que estuda na faculdade. Não é fácil lá no meio da vizinhança, no meio dos colegas. Não é fácil viver e exercer a obra do Senhor nosso Deus. Não era uma obra fácil. E com certeza você já se pegou fazendo essa pergunta para você mesmo: o que eu devo fazer para cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida? E a igreja deve perguntar dia após dia o que devemos fazer para cumprir o propósito de Deus sobre nossas vidas. Como exercer, como ser influente, como ser relevante no momento de crise, como não ser mais um, mas ser um chamado por Deus, ser esse sal, ser essa luz, ser essa nação. Como ser? Devemos aprender com a palavra de Deus. Amém? Nesta noite nós estamos aqui reunidos para isso. O quadro apresentado, meus amados irmãos, não era nada bom, muito pelo contrário, era de opressão, pelo que devemos ter consciência que nos caminhos do Senhor não tem vida fácil, como já falei. E diante disso devemos nos espelhar naquilo que surtiu êxito sobre aqueles que passaram por momentos de dificuldade, para aplicarmos em nossas vidas. Amém? E o primeiro aprendizado que nós devemos tirar para as nossas vidas está lá no versículo 6 do capítulo 6 de Juízes. Você está com a sua Bíblia aberta? Que diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Primeiro ponto, meus amados irmãos, diante dessa situação na qual nós estamos vivenciando, é momento de clamor ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? A sexta-feira tem aí, né, irmã Carminha? Momentos de clamor, momentos de buscar ao Senhor nosso Deus. E esse clamor é um clamor de arrependimento. Esse clamor deve ser um clamor de quebrantamento na presença do Senhor. Não é clamar por clamar, mas é um clamor quebrantado, um clamor que vem misturado com arrependimento. Aquela nação tão rica, tão viçosa de outrora, agora está sendo oprimida exatamente por seus próprios feitos, seus próprios posicionamentos. Mas diante disso, aquela nação sabia que existia um Deus, que aquela nação tinha um Deus poderoso, como a igreja do Senhor sabe que nós temos um Deus todo-poderoso. Aleluia. Muitas das vezes, amados irmãos, vai parecer que Deus perdeu o controle. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Mas o Senhor está
com o controle, com o leme deste barco nas mãos. Ele nunca vai perder o controle. Aleluias. Talvez ele esteja apenas dormindo como Jesus estava dormindo naquele barco, mas eu creio que Jesus não dormia. Quem já veio dormir numa tormenta? Jesus estava lá no cantinho dele só esperando que houvesse clamor, que houvesse súplica, para ele se levantar e dizer assim: acalma-te vento e acalma-te mar. Aleluia, aleluia. E aqueles homens ficaram olhando para eles, dizendo assim: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece. Louvado seja Deus. Diante do terrível sofrimento, meus irmãos, que abateu aquele povo, a solução era se humilhar nos pés do Senhor e clamar por socorro. Foi o primeiro posicionamento e necessário posicionamento daquela nação diante do Senhor, porque todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, Ele tem a solução para as nossas vidas. Ele tem a solução para as nossas vidas. Aleluia. Se você for observar o livro dos Juízes, é uma sequência de posicionamento. O povo estava bem com Deus, mas diante de estar bem com Deus, começava a transgredir a lei do Senhor. Deus permitia a opressão, o povo clamava e Deus trazia a paz sobre a vida do povo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E vai dizer, meus irmãos, que esse Deus é misericordioso e essa misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia. E nós temos que clamar a Deus para que Deus ele venha com esta misericórdia, que Ele não venha com juízo sobre esta nação, para que Ele não venha com juízo sobre esta nação, mas que os seus intentos, os seus propósitos ainda estejam vivos, e Ele deseje usar esta nação, esta igreja brasileira, a nós, para louvor do seu nome ainda. Esse clamor, meus amados irmãos, como já falei, deve ser quebrantado com arrependimento dia após dia. Aleluia. A solução era o clamor. Veja o versículo 7 e 8, diz assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Ou seja, Deus estava declarando: levanta um profeta no meio daquele povo, mesmo aquele povo sendo transgressor, mas diante do clamor arrependido, um clamor quebrantado diante do Senhor, Deus levanta um profeta e diz assim: eu sou o mesmo que tirei lá do Egito, eu ainda sou o mesmo. Eu ainda sou o mesmo. Ele não muda, meus amados irmãos. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, tão conhecido do povo de Deus, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Próprio Deus está demonstrando àquele povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se quebrantar na minha presença, se arrepender na minha presença, e orar e clamar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, aleluia. Ele diz a esse mesmo povo em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Se eu fosse você, eu levantava a sua mão para adorar nesta noite. Aleluia, aleluia. A igreja do Senhor, ele vai dizer lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O advogado Jesus está lá, meus amados irmãos, para que nós possamos nesta noite, nesses dias, clamar por misericórdia, por perdão por nossas falhas, por nossas negligências como igreja do Senhor. Aleluias. O segundo posicionamento está em versículos salteados. Versículo 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 15 diz assim: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Versículo 17 diz assim: e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Primeiro foi clamar ao Senhor, clamor de arrependimento, de quebrantamento na presença do Senhor. E o segundo, meus amados irmãos, é superar todas as dúvidas que se levantar diante de nós. Amém? Superar todas as dúvidas que se levantar diante de nós. Porque eu já falei, é uma grande obra. É uma grande obra. É algo grandioso que Deus tem confiado nas nossas mãos. E diante disso é algo tão grande, uma responsabilidade tão grande, meus amados irmãos. É comum que nós olhemos para nós, como Gideão olhou para ele e disse assim: eu sou o menor. Eu sou o menor. E ele começa a permitir que as dúvidas sobrevenham sobre a sua vida. Porque se Deus se revelasse aqui, ou ele viesse, ou mandasse um anjo, ou fizesse alguma coisa, dissesse assim: igreja do Senhor, eu tenho um propósito grandioso sobre a tua vida. Não tinha mais nada para que nós viéssemos assim: mas Senhor. Mas Gideão, diante dele contemplar que o Senhor falava com ele, ele estava permitindo que as dúvidas, que a insegurança, que a sua pequenez colocasse objeções diante do propósito de Deus sobre a vida daquela nação. Louvado seja Deus. É comum, meus amados irmãos, por ser uma grande obra, por ser uma grande responsabilidade, que a dúvida, que a insegurança venha. Amém? É comum. Mas não é comum permitir que essa insegurança, que essas dúvidas nos tornem estáticos diante de uma situação de crise, diante de uma situação de opressão. Deus chamando: eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa valorosa. Eu sou contigo, igreja do Senhor.
E a igreja dizendo assim: Senhor, e por que tudo isso está acontecendo? Eu sou o pequeno, eu sou o menor. É comum que venha, mas não é comum ficar parado, estático, diante da grande necessidade. Louvado seja Deus. E quem sabe tem gente aqui declarando, que declara, pessoas aqui que declaram assim: mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer diante dessa crise? Vai buscar ao Senhor, que Deus Ele vai te dar o direcionamento, mas faz alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Faz alguma coisa, abre a tua boca, proclama o que Deus fez na tua vida. Começa a dizer: Jesus é bom, Deus tem a solução, não está perdido, Deus tem solução para a tua família. Deus tem, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Gideão se achava o mais improvável, meus amados irmãos, assim como muitas das vezes queremos nos achar. Quem eu? Tem que ser o pastor Edivan, tem que ser o líder lá da SAFP, os diáconos. Não, é você, meu irmão. É você, minha irmã. Aleluia. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27: o mistério que esteve oculto de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ou à igreja do Senhor, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O segredo, meus amados irmãos, o mistério que ele diz é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós, é Cristo em nós. É porque Ele está em nós que nós devemos ter a esperança da glória de Deus sobre nossas vidas. Moisés se sentiu inseguro. Eu sou pesado de língua, eu gago, eu não posso com isso aí não. O que é que eu vou dizer lá? Diz lá: o eu sou me enviou aqui. Eu sou o que sou, me enviou aqui. Da mesma forma Deus manda eu e você. O que é que eu vou dizer lá? O eu sou te mandou. Aquele que é o que é. Paulo vai dizer a Timóteo, que parece ser um jovem muito recatado, muito tímido: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze, meu querido, o que você é. Eu sou novo convertido, eu sou velho demais, eu não sei falar. Ninguém despreze o dom que há em ti, em nome de Jesus. E a terceira e última está no versículo 14, última lição que nós podemos aprender. Ele diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Olhe para o seu irmão aí com voz de profeta, diga assim: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Mas que força? Tem alguma força aí? Tem alguma coisa ainda dentro de você? Tem algo ainda dentro de você? Usa ela. Você está aqui porque tem alguma coisa ainda dentro de você. Usa ela. Vai nessa tua força e tu livrarás.
E a gente vai ver, meus irmãos, que foi 20 mil, 32 mil, 20 mil. E no final Deus deu livramento apenas com 300. Porque não é o que eu sou, é o que é Deus em nós. É o que é Deus sobre a vida da igreja. Ao ponto do próprio Jesus declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas você e eu, nós devemos entender, é quando essa igreja entende isso e avança, quando ela não está estática. Porque quando a igreja está estática, parada, a porta do inferno permanece lá. Mas quando nós entendemos que ela não prevalece, quando nós avançamos, aleluia, a glória de Deus é manifestada aonde quer que nós chegarmos. Seja qual for a situação, seja qual for a opressão, a glória de Deus é manifesta sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja do Senhor. É tempo de entendermos toda esta situação. Clamarmos a Deus por misericórdia. Pedir perdão por nossos pecados e negligências. Pedir que Ele venha com a sua glória sobre a minha e sobre a tua vida, sobre essa nação que tanto precisa ver a glória de Deus no nosso meio. Amém?